Queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e dizer que é um prazer poder estar falando com todos vocês, mesmo que distante. Nós estamos morrendo de saudade dos irmãos. Eu trago aqui a saudação da minha esposa para todos os meus amigos que irão ouvir, que irão participar deste culto. E a gente sabe que já são alguns meses, né? Estamos indo por 4º mês e não é fácil. Mas enfim, logo logo nós estaremos juntos e nós vamos celebrar juntos, unidos dentro da nossa congregação. Queridos irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra aos irmãos. Esta manhã eu coloquei um louvor, e este louvor que é parte das Escrituras. O compositor ele tirou de um versículo, com certeza, das Escrituras, e eu comecei a pensar sobre este versículo. Comecei a analisar esse versículo e eu gostaria de transmitir aos senhores, aos irmãos, nesta noite. Para tanto, o livro do profeta Abacuque, que significa abraço, e neste momento, mais do que nunca, nós precisamos de um abraço, nós precisamos de um refrigério da parte de Deus e também de algumas atitudes que Deus fez com que Abacuque tomasse naquele tempo que ele viveu, mais ou menos 660 antes de Cristo, e sobre essas atitudes de Abacuque, movido pelo Espírito Santo, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, só para que a gente possa situar um pouco, sem enfadar os irmãos muito e sem querer me estender, teologizar, enfim, em cima da história toda de Abacuque. Mas Abacuque foi um profeta que profetizou para o reino do sul, ou Judá. O reino do norte já havia sido destruído e agora ficou somente o reino do sul, porque os reinos, as 12 tribos tinham se dividido, né? Então, reino do norte no ano 722 a.C. Já tinha sido destruída, e agora ficou só o reino do sul com 2 tribos. E o reino do sul estava na eminência também de ser destruído, de ser invadido, ou seja, a capital ali, Jerusalém. E Abacuque, ele na realidade vai trabalhar no tempo, na data, aproximadamente profetizar 606, 607 a.C. Então Abacuque ele vai ser dividido aí em 3 partes. Aí tem outros expositores que dividem Abacuque em mais partes, tá certo? No capítulo 1, por exemplo, nós vamos verificar que Abacuque vai estar fazendo as suas queixas, e ele vai dizer por que Deus permite a continuidade do mal em Judá. Por que Deus permite que o mal venha sobre Judá? Tá certo? Aí Deus, no versículo de número 5, vai dar a resposta para ele, que é justamente por conta do povo. Não foi Deus quem quis que isso tivesse sendo feito, mas sim por conta de que o povo tinha abandonado Deus, o povo tinha virado as costas para Deus. Sempre vai ser a gente, queridos, sempre vai ser os nossos pecados que fazem divisão entre nós e Deus, tá certo? E aí então ele vai fazer ali alguns questionamentos no capítulo 1. O primeiro questionamento é por que vem calamidade, vem o mal sobre Judá? Aí tem a resposta no versículo 5, eu não vou ler porque não é o meu propósito. Depois, a partir do versículo de número 12, nós temos aí uma outra indagação de Abacuque. Por que Deus vai usar uma nação ímpia como a nação da Babilônia para subjugar Judá? Por que Deus vai usar uma nação ímpia como a Babilônia para subjugar ou punir Judá? Porque muitas coisas também podem acontecer de circunstâncias adversas, podem acontecer na nossa vida, e Deus permite que essas coisas aconteçam
E aí ele questiona, poxa, mas por que a Babilônia vai nos invadir, enfim? E aí Deus também vai dar a resposta para ele, tá certo? No capítulo 2 e o versículo de número 2. Vai dar a resposta por que Deus vai usar a nação. E aí Deus vai falando com ele, e o capítulo 2 tem alguns ais, né? São, se não me falha a memória, 5 ai que Deus vai trabalhar com a nação de Israel. Ai de vocês, ai de vocês que abandonaram a Deus, ai de vocês que se esqueceram de Deus, ai de vocês que faziam apenas festas solenes, ai de vocês que quando vocês se ajuntavam, vocês pensavam que estavam se ajuntando para o bem, mas na realidade vocês estavam fazendo apenas algo para se aparecer, algo para ser como um show, vamos dizer assim, e não tinha legitimidade, não tinha voluntariedade, não tinha amabilidade, não tinha amor visceral envolvido nisso. Então tem aí alguns ais. E aí ele diz para Abacuque que a nação ia ser invadida, Judá ia ser invadida, Nabucodonosor iria afugentá-los, iria levá-los para o cativeiro. E aí Abacuque vai fazer uma oração no capítulo 3, mesmo depois de saber tudo o que iria acontecer com a nação de Israel, que eles iam enfrentar o cativeiro, muitas pessoas iam morrer, velhos iam morrer, crianças iam morrer, muitas pessoas iam sofrer por conta deste cativeiro que eles iam enfrentar, e Deus estava permitindo tudo isso. Deus estava permitindo isso. Deus estava permitindo tudo isso. Mas Abacuque, o que me chama a atenção é que Abacuque, depois de ouvir todo esse discurso de Deus, Abacuque, depois de ouvir Deus falando com ele, enfim, que iria acontecer o cativeiro, no capítulo de número 3, e aí eu gostaria de trazer à nossa memória, o capítulo de número 3, no versículo 1, ele começa dizendo assim, a oração de Abacuque sob a forma de canto. Ele diz assim no versículo de número 2, eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, tudo que o Senhor tem falado comigo, no capítulo 2, no capítulo 3, enfim, os meus questionamentos, e o Senhor tem me respondido. Eu tenho ouvido todas essas declarações, que o povo de Israel vai enfrentar cativeiro, o povo de Israel vai ser levado para a Babilônia, muitas pessoas irão sofrer. Por quê? Por conta de que eles viraram as costas para Deus, por conta de que eles desobedeceram a Deus, por conta de que eles apresentavam algo somente aparente. Então ele diz assim, Senhor, eu ouvi tudo isso, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, de fato, eu me sinto atemorizado, eu me sinto terrivelmente com medo. Aí ele diz, aviva, Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, Senhor, eu sei que isso vai acontecer, eu sei que o Senhor está irado com a nação de Judá, mas na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia, lembra que o Senhor tem misericórdia, lembra-te deste povo, Senhor, a nossa nação vai enfrentar um cativeiro, a nossa nação vai ser levada em cativeiro, mas saiba de uma coisa, Senhor, no meio dos anos, ao decorrer dos anos, não esqueça de Israel, não abandone Israel, não vire as costas para Israel, lembra-te do teu povo, Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor, e aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, Senhor, e na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Aí são vários versículos que vêm posterior, e aí no final, a partir do versículo de número 17, mesmo sabendo de tudo isso, é o que eu gostaria de passar para minha alma hoje e transmitir a você que está na sua casa e que vai ouvir essa palavra esta. Aí a declaração de Abacuque com firmeza, mesmo estando alarmado, mesmo estando assustado, mesmo estando cabisbaixo e
triste por conta das circunstâncias que adviriam sobre a nação de Israel. Mas ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Esta era a circunstância que ia acontecer com Israel. Mas ele diz, ainda que tudo isso possa acontecer, olha só o versículo de número 18, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. As coisas podem ir de mal a pior, as coisas podem estar fugindo ao meu controle, as coisas podem estar, muitas das vezes, não dando certo como eu queria que desse. Mas tem uma coisa, Senhor, eu sei que nós erramos, eu sei que a nação errou, eu sei que vai vir castigo, mas tem uma coisa, Pai, Deus Todo-Poderoso, todavia eu me alegrarei em ti, Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação. Olha só, irmãos, que confiança de Abacuque, que esperança de Abacuque, que maravilha ouvir isso na boca deste profeta. E é óbvio que quando nós ouvimos isso, e isso virou jargão na boca de muita gente, ainda que a figueira não floresça, enfim, mas agora nós estamos vivendo um processo difícil, um processo doloroso, pessoas, amigas nossas se perderam, morreram, nós temos outras que estão internadas, nós temos a economia do Brasil não vai bem, a saúde, enfim, todos nós sabemos do caos que nós estamos. Nós sabemos que já fazem 4 meses que a gente não se reúne no sentido congregacional para juntos termos hinos congregacionais, cantarmos, enfim. Nós sabemos de tudo isso, famílias estão chorando, pessoas estão chorando, mas deixa eu te falar uma coisa, que o Espírito Santo de Deus possa renovar o nosso espírito, possa renovar a nossa alma como renovou a de Abacuque, mesmo sabendo do caos e da calamidade que iria acontecer. Mesmo sabendo que tudo estava fugindo do controle, que nós possamos estar fazendo como Abacuque, que o Espírito Santo possa nos guiar. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, o Deus que tem misericórdia, o Deus que pode me tirar, pode me salvar, pode me resgatar em meio ao caos, em meio à calamidade, em meio à enfermidade, em meio a tantas coisas que sobrevêm. Este Deus pode, este Deus é poderoso e nele eu confiarei, independente do que esteja acontecendo. Independente do que vai acontecer, independente de se eu estou fisicamente no templo, na igreja, ou não, ou estou na minha casa, mas eu estou comunicando com os meus irmãos, enfim, independente disso, o nosso Deus é o Deus da nossa salvação. Isso foi Abacuque falando no ano de 66 antes de Cristo, aproximadamente. E agora, no século 21, que nós sabemos que Deus enviou o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar, para redimir a nossa alma, e nós hoje escapamos do laço do passarinheiro, nós hoje escapamos da boca deste feroz adversário, e nós hoje estamos salvos e seguros diante das asas do nosso onipotente, do nosso Deus presente, do nosso Deus suficiente. Então, queridos, então, amados irmãos, e a alegria de poder estar transmitindo aos irmãos, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos campos ou no campo não produzam mantimento, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado.
Todavia, nós precisamos nos alegrar no Senhor Deus, que enviou Jesus para nos salvar da ira. Então não importa o que pode acontecer com o nosso corpo físico, não importa o que pode acontecer com a nossa vida material, ainda assim que Ele nos guarda e nos livra, mas o importante é estar firme com Deus. Glória a Deus! Importante estar com o Senhor Jesus. Fica firme, querido. Eu sei que não é fácil, eu sei que as lágrimas virão, eu sei que as coisas não são do jeito que a gente pensou que seriam. Poxa vida, eu sei disso, eu perdi amigos, eu tenho outros que estão hospitalizados, mas deixa eu te falar uma coisa, todavia eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. E saiba de uma coisa, como Abacuque, Deus, na sua ira, Ele lembra da misericórdia. Deus tem graça para nós em meio ao caos. Deus abençoe, um abraço a todos vocês e fique com essa palavra em nome de Jesus.